Arquétipos e Jung. Olá pessoal, sou Leonardo Tardivo, terapeuta psicanalítico e hoje vamos falar a respeito de arquétipos, né? Muitas pessoas usam arquétipos no sentido, atinja seu arquétipo tal, consiga seu arquétipo tal. Vou falar segundo a linha aí de Jung, significados de arquétipo. Arquétipo, eles são uma constituição ou um significado para uma sociedade. Então, um arquétipo do pai, o que é para uma sociedade? E os arquétipos são infinitos, tá? Mas existem aqueles que são incomuns a todas as pessoas, né? O arquétipo do pai é aquele que provê, aquele que protege, aquele que muitas vezes lidera. O arquétipo de mãe é aquela que cuida, é aquela que aconselha, é aquela que acomoda, aquela que traz segurança também, e entre outros centenas, milhares. E é interessante que a gente pega o Jung, né, ele pegava assim essas representações dos arquétipos, por quê? Porque existiam conflitos nas pessoas, né? Porque, segundo a sociedade, o pai é para ser desse jeito. Segundo o pai daquela pessoa, aquela mãe daquela pessoa, não tem nada a ver com o arquétipo. Então, tem um conflito, só nisso já existe um conflito, né? Que, tipo, o pai às vezes alcoólatra, bate, ele que ameaça, ele não protege, né? Então, existem esses conflitos dentro da pessoa, que obviamente. E o Jung, né, segundo a teoria dele, esses arquétipos eram acessíveis somente pela inconsciência através dos sonhos, né? Você não consegue acessar eles como muita gente prega, né? Porque eles são depositados no inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, imagine como se fosse um instinto, né, superior ao instinto, né? Da humanidade. Então, ele encontrou em vários povos distintos, em várias sociedades distintas, a mesma simbologia, o mesmo tipo. Então, o que nós temos em comum? Talvez esse inconsciente coletivo. Talvez é isso que a gente divide com as outras pessoas, que a gente divide com outras sociedades, né? Porque temos ancestrais comuns, porque já é parte da nossa genética comum, né? Então, todo mundo tem esses símbolos, né? Então, ele fala bastante de simbologia, também a questão dos arquétipos. Todos têm símbolos em comum, significados em comum, né? Então, a figura que representa o pai é comum nas outras sociedades, a que representa a mãe também é comum nas sociedades, né? E entre outras figuras. Inclusive, ele fala, né, dos arquétipos que são apresentados lá no tarô. Mas antes disso, existe um jogo que se chamava Taroshi, e desse jogo que veio o tarô e do tarô veio o baralho, tá? Então esse jogo antigo Taroshi, ele tinha arquétipos representados nas figuras desse jogo, né? E através desses arquétipos tinham coisas em comuns em todas as sociedades. Então ele usava isso como ferramenta, tá? Não como meio de adivinho, mas como ferramenta para estar tentando explorar o inconsciente da pessoa. Aparecia um arquétipo ali para a pessoa. Vamos falar a respeito disso? O que você pensa a respeito de morte? Ou esse arquétipo está ligado com esse outro com esse outro arcano menor lá. Vamos falar a respeito disso? Você tem algum significado para dar para isso? E é a respeito disso, né? Os arquétipos, essas questões aí das cartas, do Taroshi, e como que a gente consegue vislumbrar, né, essa questão do inconsciente coletivo. Às vezes a pessoa nunca teve contato com uma sociedade, sonha com o símbolo de uma sociedade que ela nunca teve contato. Às vezes aparece alguém no sonho, uma senhora velha assim, e fala, olha, faça tal coisa. São maneiras, né, de um inconsciente coletivo estar aparecendo para a gente assim, dessa maneira. Na pandemia eu lembro que muita gente sonhava com o fim do mundo, ou seja, porque estava tendo uma crise mundial, né, e todo mundo estava com medo, né, e esse medo aí se propagou aí pelo universo ou pelo nosso inconsciente aí, e isso foi é, passado de pensamento em pensamento para as pessoas aí, né? Talvez exista uma via
de uma via energética, talvez exista uma via, uma outra dimensão em que nós somos unificados, né? No sentido de tipo, a gente consegue a comunicação, alguma coisa, e através desse campo, dessa dimensão, desse lugar aí, a gente consegue trocar energia, trocar informações, trocar conhecimentos, né? E é isso, tá? Então, quando você ouvir falar de arquétipo aí, vocês já sabem, pelo menos no sentido aí psicanalítico, no sentido da psicologia de Jung, vocês sabem o significado. Não deixe de curtir, se inscrever, tá? Também estou no Instagram, leotardivo.terapeuta e também no canal Psiquianálise no YouTube. Um abraço para vocês.